E nós que estamos aqui, eu gostaria de convidar vocês a abrir a Palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Apenas o verso 18, que com certeza vocês já conhecem, é um trechinho pequeno. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 18. Estou lendo aqui na NVI. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez, que é um trecho bem pequeno. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Seu nome, te agradecemos porque pudemos cantar ao Senhor, pudemos levantar nossas mãos, pudemos aplaudir, pudemos louvá-lo, Senhor Deus, com os recursos que temos. E pedimos ao Senhor que o Seu Espírito Santo nos ajude, nos abençoe, nos ensine, nos instrua nesse momento. Que o Senhor possa me anular, Pai, que essas pessoas possam ser servidas nessa noite do pão que vem do céu, diretamente do Seu Espírito Santo, falando aos corações delas. O Senhor nos abençoe nessa noite e que a Sua palavra fale conosco. Amém. Queridos, tem uma autora brasileira, uma poetisa, Cecília Meirelles. Ela diz que a vida só é possível se reinventada. A vida só é possível se reinventada. E uma outra escritora brasileira, a Clarice Lispector, ela diz que a vida é um soco no estômago. Como a gente vê, a poesia brasileira, a literatura brasileira não é muito otimista com relação à vida. Tem uma imagem um pouco pessimista com relação à vida. Porque viver não é fácil. A vida é complexa. Quem dera se fosse tudo muito fácil. A gente até tratou disso aqui quando nós falamos de um salmo. A vida é difícil, a vida é complexa, por isso eu dou razão. Eu concordo que a vida às vezes parece mesmo um soco no estômago. Tem vezes que nós estamos muito animados, o dia começa, a gente já levanta diferente, já é um ânimo diferente. Às vezes você já tem aquela coisa pendente que você deveria fazer há muito tempo e está prorrogando, aí você pensa, hoje eu vou fazer. Vai dar uma faxina na casa, vai dar uma arrumada, vai fazer as coisas que precisa fazer. Você está animado, animada, coloca uma música e vai fazer o que tem que fazer porque a coisa está boa, está num dia bom. Vai passear com o cachorro, mas tem dias que já acordou errado, parece. Já está a situação, a circunstância não está favorável, você já acorda batendo o dedo na cama. Durante o dia, pensamentos ruins vão vindo, você não vai conseguindo lidar com aquilo, traumas vão tomando seu coração, medo, pavor. Ao invés de sair para passear com seu cachorro, você pensa, nossa, e se o meu cachorro morrer? E aí você começa a olhar o copo meio vazio. E a vida é assim, essa dificuldade. Parece que tem dia que está tudo bem, tem dia que não está bom. Nós somos assim. E como ser gratos a Deus? Porque o versículo que nós lemos diz que nós devemos ser gratos. Como nós podemos ser gratos diante das instabilidades do nosso humor, da imprevisibilidade das coisas que podem acontecer, da própria vulnerabilidade da vida, das incertezas do nosso coração enganoso, perverso? Um dia eu quero muito uma coisa, estou apaixonado por aquilo, no outro dia já não estou querendo mais, já não é do jeito que eu pensava, eu já não estou com aquela empolgação toda. Como ser grato a Deus diante disso? Algumas pessoas vão dar como resposta esse versículo. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Então você tem que ser agradecido em tudo e por tudo. E tem pessoas que dizem, se você está passando por um problema, agradeça a Deus pelo problema que você está passando. Se você está sentindo uma dor, você está passando por um sofrimento, uma angústia, uma perda, agradeça a Deus. Tem um irmão, a história de um irmão que estava pegando um objeto no porta-mala dele, né, com a tampa levantada, e ela voltou e ele estava pegando um negócio lá assim, a tampa veio na cabeça dele e sangrou na hora e um galão subiu e ele falou, manda mais, Jesus.
E eu olho para testemunhos assim e para palavras assim de que nós devemos agradecer a Deus por tudo nas enfermidades e tal. E a conclusão que eu chego é que eu não consigo, eu não sou tão espiritual a esse ponto de agradecer pelas dificuldades, agradecer pelo machucado, agradecer pelo problema, pela dor. Para ser bem sincero com vocês, eu acho isso até um pouco desumanizante. Assim, é como se nós não pudéssemos sentir dor e achar ruim as coisas que acontecem com a gente. E mesmo quando você sentir uma dor profunda, mesmo quando algo ruim acontecer com você, você tem que falar: Deus, obrigado porque essa desgraça está acontecendo comigo. Mas eu não acho que é isso que Paulo está dizendo aqui, que a gente deve agradecer pela tribulação. Tanto que o versículo vai dizer: sejam gratos em todas as circunstâncias, não por todas as circunstâncias, mas seja grato em cada situação. Em tudo dai graças, não por tudo dai graças, em tudo dai graças. Então eu penso que o que Paulo está nos orientando aqui é que nós devemos ter um coração grato, uma disposição de gratidão diante de Deus, para que mesmo numa situação adversa, numa situação ruim, a gente consiga ter um coração agradecido, um coração manso, sem reivindicações, sem exigências. Então eu vivo de modo grato. Não é que eu vou agora parecer um louco e agradecer. Machuquei, roubaram minha bicicleta um dia. Eu tinha passado na casa da Mariana no meu intervalo de almoço, trabalhando de pintor. Eu passei lá, precisava ir para o serviço de bicicleta. O serviço era lá perto do Jacques Correia. E eu passei lá. O que o amor não faz? Deixei a bicicleta do lado de fora. E aí foi 1 minuto. Eu entrei, na hora que ela me deu a água que eu olhei, já tinha um malandro subindo a bicicleta e foi embora, né? Eu nunca mais vi. E eu lembro que naquela época eu pensei: eu tenho que agradecer a Deus. Deus, obrigado porque roubaram a minha bicicleta. Mas o meu coração por dentro, oh Deus, um cara desse podia cair, rebentar a cara. Mas eu achava que era espiritual eu falar obrigado pelo problema que eu acabei de passar. Mas eu acho que nós podemos passar por problemas e dificuldades sem essa loucura, sendo gratos a Deus nas dificuldades e não pelas dificuldades. E falando de coração grato, eu quero falar hoje sobre 3 efeitos de um coração agradecido. Nós termos um coração agradecido, eu acredito que causam pelo menos 3 efeitos em nós. Pode causar mais, eu escolhi 3 por questão de tempo, mas às vezes você mesmo vai descobrindo outros efeitos de um coração grato enquanto eu vou falando aqui. E o primeiro desses efeitos, é que um coração agradecido, um coração grato a Deus, ele clareia a nossa visão da graça de Deus. Ele limpa a nossa visão, nós conseguimos identificar e perceber a graça de Deus em alta definição. Nós enxergamos melhor o que é a graça de Deus. E aqui eu estou falando do sentido mais simples de graça, que é favor imerecido. É nós entendermos que qualquer coisa que nós recebemos, essa coisa não vem de nós. Nós recebemos uma bondade, nós temos de Deus uma bondade a qual nós não fazemos jus. Nós não fizemos nada para justificar sermos agraciados por Deus. Essa é a graça pela qual nós devemos celebrar ao Senhor. Nós fomos agraciados, não tem um fator causal. Qual é o fator causal da graça de Deus na sua vida? Esse fator está em Deus, não está na gente. Não é nada que Deus tenha observado em mim e em você. Não fomos nós quem deflagramos esse processo de Deus derramar sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Não fomos nós que fizemos isso. Ele deliberadamente fez. Existe um conto hebraico muito bonito que diz que certa vez Deus estava pensando se criava ou não a gente. De acordo com esse conto hebraico, a justiça se apresentou diante de Deus, Deus pensando, crio ou não crio as pessoas? Então a justiça veio diante de Deus e disse, não cria.
não cria porque eles vão se rebelar contra o Senhor, eles vão virar as costas para o Senhor porque eles são rebeldes, eles vão ser assim, eles vão te decepcionar. Não crie que vai ser melhor. Então veio a misericórdia e falou para Deus, cria, vai lá, cria. Porque é verdade que eles vão, às vezes, dar as costas, eles vão ser rebeldes, eles vão se afastar, mas vão haver momentos onde eles vão se reunir no seu nome, vão haver momentos onde eles vão cantar ao Senhor, eles vão ser generosos, eles vão demonstrar amor, eles vão dizer que te amam, e esses momentos vão fazer valer a pena os outros de rebeldia. Então Deus decidiu, vou criar então. Ele criou, e ele pegou a misericórdia e derramou ela no mundo. Só que ela caiu, assim como um bloco tão forte, e quando ela caiu, ela virou estilhaços, assim, ela despedaçou, foi caco de misericórdia, pedaço de misericórdia para todo lado do mundo. E Deus falou para a justiça, e agora fica de olho nos homens aí. E de acordo com esse conto hebraico, é por isso que nós temos essa tensão em nós de ficarmos assombrados diante da justiça de Deus, ficarmos temerosos diante de Deus, porque Ele é justo. Nós somos pecadores. Ele pode a qualquer momento, pela sua justiça, nos aniquilar, porque Ele é justo e nós merecemos. Mas, ao mesmo tempo, nós também conseguimos, às vezes, perceber os pedaços de misericórdia. Nós vivemos dias onde nós percebemos a misericórdia de Deus, que são essas partes onde, apesar da justiça de Deus, nós temos um encantamento quando nós nos deparamos com as porções de misericórdia no nosso dia a dia. E elas estão aí. Basta a gente olhar para o nosso lado. Desde belezas naturais, né? Eu gosto, às vezes, quando eu estou mexendo no Instagram e no story de alguém passa a foto de um pôr do sol, alguma coisa assim. A beleza da natureza, ela já nos inspira, nós já deveríamos olhar para isso e pensar, olha aqui um pedacinho da misericórdia de Deus, olha como Deus é bom, olha o que Ele me proporcionou ver. Eu enxergo e posso contemplar uma beleza dessas. E vai dessas belezas até as nossas relações, os nossos relacionamentos, a nossa família, o nosso grupo. Isso aqui, o que você tem, a sua família, os seus relacionamentos, isso é bênção de Deus, isso é uma porção da misericórdia de Deus, Deus dizendo a você que Ele te ama e olha os presentes que Ele tem te dado. Isso é muito bonito. E quando, essa semana, eu estava muito preocupado, porque na semana passada foi um dos dias que a gente mais trabalhou, porque aqui estava sem luz, a Praça Céu inteira sem luz, o único lugar que tinha era a parte dali. Nós pegamos extensões, colocamos luz para todo lado ali na parte de trás, e levou cadeira e arrumou luz para todo lado, e foi muito trabalhoso, e no final também deu muito trabalho para desmontar tudo. E a Mariana perdeu o celular dela e foi gente com lanterna procurando o celular porque não tinha luz, até que achou. Foi muito trabalhoso. E eu estava muito preocupado porque vocês sempre fazem parte disso. Muitos chegam mais cedo, ajudam a montar. Depois que termina, ajudam a guardar as cadeiras, a desmontar. E eu penso o quanto isso está sendo oneroso, assim, pesado para vocês, para o serviço de vocês mesmo. E eu estava comentando com a Débora sobre isso. E ela me falou uma coisa que foi um desses pedaços de misericórdia e de beleza para mim essa semana. Ela falou, Vinícius, eu acho que o momento que a gente está vivendo agora, da nossa comunidade, não é um momento que a gente deve correr dele. Nossa, tomara que a gente arrume um lugar logo, que a gente saia dessa situação de serviço para a gente poder chegar na igreja, sentar e ficar tranquilo. Eu não acho que é um momento que a gente tem que correr para isso agora. Pelo contrário, nós devemos desfrutar da oportunidade de serviço que Deus tem nos dado. Isso, para mim, foi uma chave que mudou a minha perspectiva de tudo que a gente está vivendo. É olhar para o que nós estamos passando e enxergar isso como dádiva de Deus, um presente de Deus, de nós podermos servir a comunidade uns aos outros.
Então, quando nós temos um coração grato, nós enxergamos de forma mais precisa a graça de Deus. Mas, além disso, um outro efeito que um coração grato nos traz é evidenciar a nossa finitude, a nossa fragilidade, como nós somos frágeis, como nós somos pequenos. E de Adão até hoje, nós pegarmos de Adão até hoje, uma coisa que ocupa o nosso coração é uma inveja profunda de Deus. Nós temos inveja de Deus, porque Deus é Deus. Ele faz o que Ele quiser. O que lhe dá vontade, Ele faz. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados, diz Jó. Mas os nossos podem. Os nossos planos se frustram continuamente. E nós, desde Adão, nós temos inveja de Deus. Nós gostaríamos de ser como Deus. O nosso pecado no Éden foi exatamente por causa disso. O homem queria ser igual a Deus. Então, ele comeu do fruto para ter isso que a serpente disse que ele teria. E como nós não temos, como nós não tivemos, então nós somos pessoas revoltadas. Nós nos revoltamos com Deus. Quando nós olhamos para as circunstâncias e percebemos que elas não andam de acordo com a nossa vontade, quando nós fazemos planos, nós traçamos os nossos projetos e eles se frustram. Semana passada eu fiquei frustrado, porque eu passei aqui por acaso para pegar um documento. Hoje eu vejo que foi um acaso causado por Deus. E o cara falou, se eu fosse vocês, nem viria hoje à noite, porque não tem luz. E eu fiquei com raiva, fiquei frustrado com isso, porque não era esse o meu plano, não era isso que eu queria. E nós projetamos, nós pensamos, e quando isso fica evidente, quando fica claro que nós não somos o eixo do mundo e que a Terra, que o mundo não gira ao nosso redor, quando nós nos deparamos com essa verdade fria de que nós não somos onipotentes, nós não fazemos o que nós queremos fazer, quando nós nos deparamos com isso, nós ficamos revoltados. É porque nós somos pecadores. O pecado é exatamente isso, essa revolta, essa rebelião contra Deus, porque o nosso coração é pecador. E aí nós somos tomados por essa revolta, as coisas não acontecem da forma que nós queremos, nós olhamos para as pessoas, eu olho para a Mariana e penso, que droga, a Mariana não pensa como eu. Que droga, o meu filho, a minha filha é um ser independente que tem personalidade própria, ela não é a minha imagem e semelhança. Que droga, porque eu fui conversar com um irmão e ele tem um pensamento diferente do meu, como que pode? Como que pode aquela pessoa votar um candidato diferente do que eu prefiro? Que droga! Nós ficamos frustrados e revoltados porque nós não conseguimos o que nós queremos. E o que nós queremos, na maioria das vezes, é pessoas que pensem iguaizinhos a nós. E nós não temos, e nós nos revoltamos. Então, às vezes, no decorrer do caminho, nós encontramos um pedaço dessa misericórdia de Deus. E nessa vida intermitente, onde ora eu passo por provas, ora a situação está ruim, e ora eu encontro um pedaço da misericórdia de Deus e de contemplação e de beleza, nessa vida intermitente eu me percebo finito, eu não consigo fazer tudo o que eu quero, as coisas não acontecem do jeito que eu quero, e quando eu percebo algo bom é porque Deus teve misericórdia de mim e me favoreceu, do contrário, nem aquilo, nem aquela partícula eu teria, foi Deus quem me deu. E nesse momento eu faço as pazes com a minha humanidade e penso, eu realmente não consigo. Não adianta eu tentar abraçar tudo, não adianta eu tentar fazer tudo, porque eu sou falho, eu sou pequeno, eu não consigo, e é nessa hora que eu olho para Deus, diante das maravilhas que Ele me dá, diante dessas porções de misericórdia que Ele me dá, eu olho para Deus e digo, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu não poderia, eu não sou digno de ter o que eu tenho
e o Senhor me agraciou. Isso é graças ao Senhor. E é nesse momento que a revolta passa e eu me volto para Deus com um coração grato. Quando nós temos um coração grato, então nós olhamos para nós mesmos e percebemos a nossa finitude, a nossa pequenez e o quanto nós somos dependentes do Senhor. E nós falamos como Jó disse, né? Jó, diante de toda a tribulação que ele passou, ele disse: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Porque ele sabia que mesmo o que ele tinha de bom, foi Deus quem deu. E se ele tomou, era dele, não tem problema ele ter tomado. Um coração grato nos ajuda a perceber o quanto nós somos dependentes de Deus. E por último, a terceira coisa, o terceiro efeito que é causado na nossa vida, quando temos um coração grato, é que a gratidão acende a chama da esperança dentro de nós. Às vezes a circunstância não está favorável, nada está bem, mas a gratidão, um coração grato, uma vida grata, acende em nós a chama da esperança. E esperança não é otimismo. O otimismo é fruto de cálculo. Você percebe as probabilidades, você olha as circunstâncias, você vê a regularidade de coisas boas que têm acontecido com você, você vê a propensão de algo bom acontecer, então você fica otimista. O otimismo é fruto das probabilidades. Eu estou otimista que eu ganharei uma promoção. O meu patrão me falou que quando acontecesse isso, ele iria me promover e aconteceu. Estou otimista que isso vai acontecer. Porque você tem bases para pensar isso. Então você fica otimista. Isso não é a misericórdia. A misericórdia não é isso. A misericórdia, ela aparece mesmo em meio à circunstância ruim. No meio do problema, no meio do dia mau, a esperança aparece. A esperança floresce em terra seca. Essa é a esperança que nós devemos aguardar e esperar que ela surja no nosso coração a partir do momento que temos um coração grato. Quero convidar vocês, se vocês puderem aí abrir em Romanos capítulo 5, que nos ajuda a pensar sobre a esperança. Romanos 5, versículo 3 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo está falando, eu me glorio, eu agradeço, eu fico feliz nas tribulações. Eu agradeço a Deus, eu dou graças em tudo, inclusive nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. O versículo 4. Perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança não nos decepciona. A esperança não depende de previsões, de como será o futuro, e não depende de retrospecto. Isso já aconteceu, então é possível que aconteça de novo. Ou será que vai acontecer? A esperança não está nem aí para isso. Ela surge, ela frutifica, mesmo em meio às dificuldades. E um coração grato, ele acende a chama da esperança justamente porque ele nos ajuda a colocarmos os nossos olhos não nas circunstâncias, mas no que Deus está fazendo através das circunstâncias. Nós temos esperança e a esperança floresce, cresce, essa chama arde, mesmo no meio do tempo difícil, da angústia e da tribulação, porque ela nos ensina a olhar para o que Deus está fazendo e não para a circunstância em si. Então a esperança cresce dentro de nós. E eu termino com isso agora, queridos. O último trecho do único versículo que nós lemos em 1 Tessalonicenses, o 5,18, o último trecho dele diz: pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
ter uma vida de gratidão, ter um coração cheio de gratidão. Ele diz, essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A oração do Pai Nosso diz, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem vontades para vocês. Eu não sei quais são as vontades de Deus para vocês, para nós, para esse grupo, para mim. Eu não sei. Até poderia dizer que sei e falar, se você me der aqui uma contribuição gorda, eu te conto qual que é. Mas a verdade é que eu não sei. Eu não posso ser desonesto, eu não sei qual é a vontade de Deus para nós. Mas uma está muito explícita, que é a que nós acabamos de ver. Essa é a vontade de Deus para vocês. Qual é a vontade de Deus para nós? Que tenhamos um coração grato. Deus tem propósitos na sua vida, diversos propósitos. Mas o que é certeza, o que você já pode começar a praticar e a gerar dentro de você, pedindo a Deus, orando a Deus para que isso aconteça, Senhor, me dê um coração grato, um coração disposto, um coração manso. Quando nós falamos das bem-aventuranças aqui, nós falamos da mansidão. A mansidão é justamente esse coração que não espera nada, que sabe que é pecador, que sabe que tem defeitos, que sabe que tem problemas, e diante de quem não cria-se nenhum tipo de expectativa. O que Deus me der é lucro, porque merecer eu não mereço nada. E nós rogamos a Deus para que Ele nos dê esse coração que mantenha sempre viva dentro de nós a chama da esperança. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos deu motivos para cantar, o Senhor nos deu motivos para viver, o Senhor nos deu motivos para olhar para a nossa vida, para enxergarmos em nós, nas circunstâncias, mesmo as mais difíceis, a beleza do Senhor, a beleza da graça do Senhor e da sua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a ter os nossos olhos limpos, límpidos pela gratidão do Senhor, pela gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas suas grandes obras, por favores tantos e merecidos, Senhor, dos quais nós não somos dignos. Que o Senhor nos ajude a sempre olhar a vida nessa perspectiva, a olhar os outros nessa perspectiva de misericórdia, de graça, de que não somos merecedores de nada, mas o Senhor nos agraciou. Ajuda-nos, Senhor, a não desistir. Ajuda-nos a cultivar essa esperança que também é fruto de um coração grato. Então, nos dê esse coração grato para podermos agradar ao Senhor, porque essa é a sua vontade, que tenhamos um coração grato. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém.